Boa noite a todos. NEP Alcione iniciando mais um estudo na noite de hoje, 3 de maio de 2026. Hoje o nosso estudo é com Paulo aos Coríntios, em sua carta, primeira carta, capítulo 7, versículo 8. E quem vai conduzir o estudo de hoje, na noite de hoje, é o nosso querido amigo e irmão João Marcos. Então, eu vou chamar a nossa querida Mari para fazer uma leitura. Depois eu posso fazer uma prece e aí a gente começa. Mari, minha querida, por favor. Boa noite. Nós vamos fazer a leitura desse livrinho aqui, é o meu livrinho de cabeceira, Vida Feliz de Joana de Ângeles. A mensagem para essa noite diz o seguinte: disse Jesus. Jesus disse: Não turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus deve ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se coloca tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permita turbar o coração, nem a mente, ante as ocorrências mal-sucedidas. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, depois dessa leitura, vamos elevar ainda mais os nossos pensamentos. Vamos agradecer ao nosso Pai, Jesus. Gratidão. Gratidão por mais uma oportunidade bendita de nos reunirmos para estudar os seus ensinamentos, os ensinamentos do Cristo, e que a gente possa reconhecer que somente através dos seus ensinamentos, através da sua misericórdia e do seu infinito amor, a gente possa compreender a verdade que Jesus nos trouxe. Abençoe a cada irmão que não puderam estar, que não pôde estar aqui presente, que eles possam receber a luz desse estudo. Abençoe nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos menores, que todos eles possam também ser beneficiados com a luz. Pedimos a todos os nossos irmãos em situação de incertezas, de dores, de conflitos, de lutas, de desafios, que a luz possa alcançar o coração de cada um deles. E humildemente pedimos a Ti, Jesus, as bênçãos desse estudo, dos nossos mentores, dos mentores do nosso estudo, desse grupo, que a gente possa dar por iniciado esse estudo. Permaneça conosco, abençoe o nosso irmão João, que irá facilitar os seus ensinamentos. Gratidão. João, com você, meu querido. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Dando continuidade ao estudo de 1 Coríntios de Paulo, nós estamos no capítulo 7, versículo 8. Lembrando que, tradicionalmente, a perícope, né, um intervalo
de versículos do capítulo 7 que inicia o capítulo 7 são os versículos 1 a 16, nessa perícope, nesse intervalo de versículos, segundo a tradição, é a perícope onde Paulo vai falar sobre casamento, divórcio e celibato, respondendo, né, a um questionamento da própria igreja de Corinto sobre o que seria melhor, né, o celibato ou a vida conjugal. Só fazendo rapidamente uma contextualização para aqueles que, porventura, tiverem afrouxado a memória quanto a isso, né? Corinto, uma cidade cosmopolita, extremamente comercial, com dois portos, e isso era, além de ser uma potência social na época, era mais do que uma permissão para que esse centro social, essa cidade, entre esses dois portos, vivesse uma vida mais do que cosmopolita, uma vida extremamente agitada e, por que não dizer, dissoluta, porque viviam divididos entre a porneia, permitida religiosamente pelas religiões pagãs, sobretudo as religiões helênicas, greco-romanas, com a presença do templo de Afrodite na cidade, e o outro lado, o estoicismo, né? Escola filosófica mandatória e com grande influência cultural na época, que dizia que o corpo era um templo e você deveria mantê-lo como tal, ascético, né, privado de qualquer prazer, para que seu espírito pudesse não ser contaminado nessa passagem transitória pelo corpo, que inclusive os estoicos acreditavam que era transitória. Nesse cenário nasce o cristianismo, primitivo da igreja de Corinto, e Paulo teve grandes problemas, mas também grandes deleites com a comunidade, com a eclésia, com a egrégora de Corinto, né, com a igreja de Corinto, que foi um grande desafio para Paulo, mas foi quem acolheu Paulo quando ele saiu combalido, derrotado, quase que aniquilado, né, de Atenas, sua visita frustrada, quando ele tentou falar sobre o Deus desconhecido e foi ridicularizado no Areópago. Corinto recebe Paulo de braços abertos, com problemas, mas com muito carinho e muito respeito, e principalmente com muito trabalho a ser feito. É nesse clima que Paulo escreve a primeira Coríntios, né? Nesse clima, é a partir desse clima, né? Ele escreve a primeira Coríntios já em Éfeso, mas segundo a tradição, mas é nesse clima de trabalho que ele é recebido e é para essa comunidade que ele escreve esse capítulo 7 respondendo à questão. E aí, Paulo, é melhor ficar ascético, ou seja, é melhor ficar celibatário? É melhor casar? É melhor fazer o quê? Então, dito isso, vamos compartilhar aqui só uma telinha, a lição de hoje e o nosso estudo de hoje. Ele, se a gente fosse fazer exegeticamente, né, filologicamente, se a gente fosse fazer palavra a palavra, como foi do versículo 7, ia ficar muito repetitivo. Então a gente optou por pegar a questão social, sociocultural, antropológica, né, para além do ato confessional, para além da teologia, que envolve esse versículo que de tão pequenininho e singelo, nós quase não percebemos a quantidade de ensinamento que ele pode nos proporcionar. Então, só diminuindo aqui. Todo mundo está vendo a tela direitinho? Ok, a partir de agora, se acontecer qualquer coisa, eu peço para vocês. Não, não está vendo? Agora sim, abriu. Agora Sim. sim? Beleza. Então, olha só, a reflexão que eu vou sugerir para a gente hoje é a seguinte: vamos analisar Paulo para além a cultura paulina e a teologia paulina, por que não dizer, né? A cultura teológica paulina, para além da questão do celibato, para além do estado civil, né? Paulo tentando nos ensinar verdadeiramente a lei de amor que ele já entendia. E é sempre bom a gente lembrar que Paulo é um cidadão trino, né? Ele é de berço judaico, de criação primária e religiosa judaica, mas ele é um cidadão romano e um cidadão grego. Paulo foi educado na escola do estoicismo, e isso a maioria dos especialistas de Paulo concordam.
E as próprias epístolas paulinas, as próprias cartas paulinas são recheadas, na sua grande maioria, de ensinamentos históricos, de ecos dos ensinamentos históricos. Então, Paulo, de um cidadão trino, judeu por natureza, estoico por educação, grego por civilidade e atuação e honra, ele se torna um cidadão quádruplo. Coroando essa trilogia de Paulo, vem o conhecimento cristão, o conhecimento do Cristo, que vem não só coroar essa trindade que compõe a identidade de Paulo, mas dá todo e verdadeiro sentido. Então, hoje a nossa reflexão vai girar em torno disso. Paulo, para além de toda a teologia celibatária que até hoje vigora, né, sobre essa questão, principalmente desse iniciozinho do capítulo 7. Né? É bom a gente saber de antemão que na sociedade, principalmente a sociedade coríntia, a sociedade de Corinto da época, e não só Corinto, né, todo o Oriente Médio e Próximo, ele vivia sobre uma regra de ouro que era a vergonha e orgulho, né? A honra e a vergonha. Era uma sociedade pautada em valores que eram extremamente egocêntricos, onde o valor do indivíduo se media pelo seu sucesso material e pelo seu legado. Era uma coisa meio estranha, né? O legado ele tinha que ir para além do sucesso material, mas sem se deixar de fiar no sucesso material. Principalmente pela influência grega, né? Você tinha que ter posses, você tinha que ter e justamente não só a influência grega, né? Os judeus também pensavam muito assim. Quando você tinha posses materiais, você era benquisto dos deuses. O judeu também pensava assim. Se você tinha posses materiais, você era bem amado de Deus. Só que o grego ele tinha um detalhe que o judeu meio que patinava nesse detalhe, né? Apesar do judeu ter essa dicotomia, se eu tenho posses e poder é porque Deus me ama, mas eu só tenho porque Deus me dá. O grego dizia o seguinte: você tendo posses, você tendo talento, você tendo beleza, você se distinguindo para fora da curva social, você é um bem-amado dos deuses. Mas você precisa usar isso com híbris, né? Com coragem de arrogância e prepotência, desafiar os deuses, como os grandes mitos gregos fizeram, para que você deixe o seu legado. Então, o jeito mais simples de um ser humano comum, de um ser humano médio, de um cidadão médio deixar o seu legado, era ter o mínimo para sobreviver, era ter uma casa boa, confortável, uma vida minimamente satisfatória e confortável, e filhos, uma esposa, um esposo ideal, vamos dizer assim, minimamente ideal, e uma prole numerosa, para mostrar que os deuses sorriem para você e querem que o seu legado, a sua história, a sua continuidade mantenha-se. Paulo viveu muito tempo sobre essa lógica, e a gente vai ver daqui a pouco quando ele fala. Eu trouxe alguns trechos de Paulo e Estevão para a gente perceber, né, como que Paulo pensava essas relações e para a gente rever se realmente o que Paulo fala é sobre celibato. Mas Paulo viveu essa ideologia de prosperidade pela formatação social que versa até hoje. Hoje que a gente está começando a transcender essa ideia de família nuclear, né? De transcender não de deixar para trás, mas de transcender para ampliar o conceito, né? Mas até bem pouco tempo atrás, a noção de sucesso era família margarina no café da manhã, né? Papai, mamãe, filhinhos lindos, uma casa bonita, mesa posta, fartura. Mas o que a gente vai propor aqui é uma jornada exegética espírita para que a gente possa entender que Paulo faz um chamamento para a gente, e mais do que isso, Paulo fornece para a gente uma receita preciosa de como agir quando a sua estrutura familiar não está adequadamente ajustada ao que você desejaria, ou, em outras palavras, quando você não vive o relacionamento, seja conjugal ou seja familiar, dos seus sonhos. Como eu disse para vocês,
para nós que somos espíritas, fica meio complicado a gente aceitar de pronto que Paulo estaria falando de um celibato quando ele fala: digo, porém, aos não casados e às viúvas, é vantajoso para eles permanecerem como eu permaneço. Esse é o texto integral e a tradução mais aceita pela academia hoje. Vocês vão ver várias variantes, né? Inúmeras variantes dessa tradução, mas a tradução acadêmica mais aceita hoje para o versículo 8 é essa: digo, porém, aos não casados, e não casados é solteiros, divorciados, e as viúvas, incluindo os viúvos também, é vantajoso para eles permanecerem como eu permaneço. Quando Paulo fala permanecerem como eu permaneço, a tradição da igreja, ela até hoje insiste no argumento de que Paulo falava sobre o mais puro celibato. E nas pesquisas que eu fiz, me deixou um tanto, e eu confesso, até um pouco decepcionado, que muitas das vezes, muitas das explicações, muitas das argumentações hermenêuticas e exegéticas paravam nisso, o celibato como instrumento de garantia escatológica. O que quer dizer isso, João? Você se privar não só do ato sexual em si, mas se privar da convivência afetiva com o ente amado numa vida comum, como promessa de que você se manteria apto para passar pelo juízo final, para adentrar o reino de Deus, para sobreviver aos dias temerosos do Senhor. Mas logo que eu bati o olho nesse versículo, eu falei: não, esse não é Paulo. Não pode ser o mesmo homem que, segundo Emmanuel, vira para Abigail no início do seu namoro e fala: você é o coração do meu cérebro e a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a minha vida. Um homem que já amou uma mulher, um espírito que já amou o outro espírito, um outro espírito, para não ficar com tom de misoginia na minha fala, mas um espírito que ama outro espírito e é capaz de traduzir esse amor com uma frase desse quilate: você é o coração do meu cérebro, é a essência do meu raciocínio e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Falou também: viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus. Serei a ordenação da nossa vida e serás você a obediência em nossa paz. Olha como é que Saulo, e lembrando, isso são frases de Saulo, Saulo, pré-convertido, para Abigail. Observe como que era um espírito extremamente esclarecido do que era o propósito de amar outro espírito. Era um propósito compartilhado, né? E que tinha um direcionamento e uma lucidez ímpar para esse propósito. Viveremos um para o outro e permitiremos que outros espíritos reencarnem pela nossa união, e todos eles nós faremos tão fiéis a Deus, tão conhecedores da ordem e da palavra, quanto nós dois somos, Abigail. E lá no finalzinho, quando Abigail já havia até se convertido ao cristianismo pela cooperação de Ananias, Paulo, numa tentativa desesperada, quando via doente, numa tentativa de tentar reatar e consertar tudo, antes de se despedir de Abigail, na casinha da estrada de Jope, ele fala com ela: quero-te comigo em toda a vida. Eu penso que Saulo não tinha ideia do que ele estava querendo e não tinha ideia do que ele ia receber com esse pedido. Ele ganha uma Abigail
espírito liberto da carne, companheira fraterna, amorosa para o resto da vida. Então eu não posso acreditar que esse mesmo espírito convertido em Damasco e transformado em Paulo de Tarso pudesse sugerir ser vantajoso uma vida insulada, uma vida solitária, uma vida sem par, principalmente para essas duas entidades sociais tão vulneráveis na época. Os não casados, sejam eles solteiros ou desquitados ou viúvos, e as viúvas, né? As viúvas eram uma entidade específica. Os não casados, né? A palavra para não casados, a gaiminos, englobava tudo, né? Solteiros, desquitados, divorciados, viúvos, abandonados. Eram duas entidades sociais extremamente vulneráveis, porque se você não tinha um par, se você não era casado, se você não tinha alguém que te amasse, se você não dividia a sua existência com alguém, principalmente se você não tinha alguém para compartilhar uma prole, você era mal visto. Os deuses não te amavam. Tinha alguma coisa de errado em você. É sabido que as viúvas tinham algumas regras até para se casarem novamente, mas na sociedade gentia, sobretudo na sociedade de Coríntio, essas leis eram bem mais flexíveis do que, por exemplo, no mundo judeu. Até porque era do interesse comum social que as pessoas vivessem em uniões, principalmente para procriarem, mas principalmente para não darem trabalho, terem o seu par, para serem felizes, para terem com quem dividir a vida, para terem com quem pedir ajuda e não se tornarem um fardo para o restante da comunidade. Seria difícil pensar Paulo sugerindo ser vantajoso esse tipo de solitude. Como alguém que amou tão profundamente outro espírito, depois de convertido ao toque amoroso do Mestre Jesus, poderia sugerir algo tão absurdo, principalmente para o status social daquela época. Ele também fala em Paulo e Estevão uma frase muito dura consigo própria, ainda Saulo, mas quase já Paulo de Tarso. Ele fala: fracassei muito cedo na esperança de um lar. Mas aí, com o passar da história, quem leu sabe e vai concordar comigo, a morte de Abigail não destruiu a capacidade de Paulo amar. Sim, ela colocou em xeque a morte de Abigail quem Saulo era. Saulo, cego de ódio e desejo de vingança, se percebe cego de amor às portas de Damasco. Mas o toque do mesmo Ananias, que havia convertido Abigail e, obviamente, dado a ela um desenlace muito mais tranquilo e lúcido do que ela teria se não tivesse conhecido Cristo, esse mesmo Ananias toca a cegueira de Paulo e fala: abre teus olhos em nome de Jesus, porque a partir de hoje o Mestre quer te mostrar que você é um vaso escolhido. A gente sabe, né, principalmente nos estudos da psicologia, que amor e ódio são só dois lados de uma mesma moeda. Um lado são e um lado adoecido pela incompetência egóica. Abigail morta não transforma Saulo num vaso vazio. A morte de Abigail impulsiona Saulo a parar de perseguir Jesus e abraçá-lo, num ato de veneração eterna. Há um propósito muito acima de qualquer aspecto egóico que Saulo pudesse nutrir.
o amor transcendental de Abigail, já na pátria espiritual, e de Estevão, por que não dizer? Porque Estevão também amava Paulo igualmente. Foi a bússola que Saulo tanto precisava para achar o seu grande propósito. Ama, trabalha, espera, perdoa. A questão 939 do Livro dos Espíritos fala para a gente que o espírito é o espírito que ama, não o corpo. A fidelidade de Paulo a Abigail, ao espírito que ele conheceu como Abigail, ela desfaz qualquer mito possível sobre a paixão e demonstra para a gente que aquele propósito que ele queria de viver junto com Abigail e ter filhos tementes a Deus e conhecedores da palavra se concretiza, mas transcendendo a família nuclear para a família universal. Celibato, para Paulo, eu só consigo aceitar e entender se for pela lealdade íntima e absoluta que ele tinha a Abigail, a Estevão e a Jesus. Não é uma regra doutrinária, ascética, ou nem uma promessa escatológica de felicidade vindoura. O celibato que Paulo proporia, o único celibato possível, era uma dedicação exclusiva ao bem comum, à prática da caridade no Evangelho, que pode ser feita ao lado de todo e qualquer espírito benquisto na nossa existência. O fato de nós acharmos que Paulo fez isso sozinho, na solitude, na abstinência, é porque a gente não entende que Abigail nunca deixou de estar do lado dele. Que Abigail nunca deixou de ser a bem-amada, a esposa querida. Paulo nunca esteve sozinho na sua jornada. Só que ele nutria um casamento transcendental, ainda muito longe do nosso entendimento. Principalmente numa sociedade que era dotada desse eixo honra e vergonha que eu falei anteriormente. Era uma estrutura patriarcal do oikos, da casa, do lar, da estrutura mínima, onde você só era um indivíduo digno de respeito se você tivesse um legado, uma família, esposa, esposo, filhos, posses. E Paulo vem para subverter esse paradoxo. Paulo pega e diz para as viúvas e para os não casados, que era uma base marginalizada, eram economicamente inúteis praticamente, sem proteção jurídica, sem proteção civil, eram praticamente invisíveis, porque não eram interessantes para essa estrutura patriarcal de honra, vergonha, de posse e legado. Quando Paulo vem falar, permaneçam como eu permaneço, a gente vai perceber daqui para frente que é como se ele dissesse: esperem. A palavra grega para permanecer, menosin, fique como está, não se mexa, não saia do lugar sem ter certeza do que você vai fazer. O sentido, o léxico cultural, né, o sentido de aplicabilidade prática, segundo os documentos históricos da época de Paulo, menosin, permaneça do jeito que está, não mude, não mude. Não vá dar um passo maior com a sua perna, não se precipite. Fique como você está, como eu estou. E como Paulo estava naquela época, trabalhando por um ideal muito acima do ego dele, servindo a uma ideologia que unia todos os excluídos debaixo de uma mesma bandeira de esperança.
Paulo estava trabalhando para Jesus. Se Paulo tivesse ali nessa frase impondo ou minimamente sugerindo ser vantajoso um celibato, como muitas exegeses ainda propõem, ele estaria condenando os não casados e as viúvas a uma miséria social, afetiva e civil, piorando a vulnerabilidade dessas pessoas. Um exame básico e até superficial sobre a estrutura social da época em Corinto derruba qualquer argumento no sentido de Paulo estar propondo um ascetismo. E também não se engane, não era um chamamento de barganha. Aproveitem que vocês estão sozinhos, largados, e venham trabalhar para Jesus. Não, nunca foi isso. E é triste ver que as exegeses, as hermenêuticas que não falam desse ascetismo, desse celibato como promessa escatológica de salvação, falam nesse tom de barganha. Aproveita que você não está fazendo nada, não está com ninguém, está sozinho, não tem filho. Vai servir a Jesus. Não é isso. Não é isso. Porque o exercício de Paulo em servir Jesus, ele deixa claro em Paulo Estevão, em vários momentos. Ele deixa claro quando ele fala: não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, como coroação do processo de transformação dele. Paulo servir ao Evangelho foi o único meio que ele encontrou de torná-lo vivo novamente, depois de perder tudo que ele achava que era dele. Paulo entendeu que antes de servir a Jesus, e tão importante quanto servir a Jesus o Evangelho, essa vivência era uma grande revolução íntima, uma grande revolução íntima. Porque não adianta você querer servir o Evangelho vestido do homem velho. O Evangelho só faz sentido na nossa vida quando a gente começa a se despir do homem velho e deixar as novas vestes do homem novo tomarem conta da gente. Senão, se você tentar servir o Evangelho ainda sob a roupagem do homem velho, você vai ser um mero replicador de conceitos. Não vai haver a metanoia, a transformação após a percepção do erro. O arrependimento sincero que leva a gente a apagar qualquer erro, além de física. E o principal culpado dessa interpretação é a má interpretação, a má tradução que a gente faz ao verbo menaim, que no versículo está escrito como menosim, permanecer. Esse é o principal problema. É uma tradução muito mal feita, que a gente vai tentar tirar agora aqui. Existe essa condição de mito histórico de que Menoses ou Menem teria a ver com celibato por conta da vida que Paulo levava. Mas nós que já lemos Paulo e Estevão, nós que professamos a doutrina dos espíritos, nós que acreditamos que o amor atravessa qualquer fenômeno de transformação, e a morte nada mais é do que isso, a gente não pode acreditar. Paulo nunca esteve sozinho. Eu gostaria muito que eu conseguisse fazer vocês perceberem do jeito que eu percebi ao final dessa pesquisa. Paulo nunca esteve sozinho. Nunca. Nunca. Ele e Abigail sempre estiveram juntos em todas as ocasiões. Não só nas que Emmanuel nos conta no livro. Menem era um verbo usado na navegação, principalmente para a comunidade de Corinto, culturalmente falando, né, quando a gente adentra o conceito do léxico cultural, o que é isso? É o significado que a palavra tinha para aquela comunidade específica, né? Um exemplo, bolacha ou biscoito, a eterna discussão entre mineiros e cariocas.
Menem, para a comunidade de Corinto, tinha um sentido interessantíssimo, que era quando você jogava a âncora no mar para que seu barco não fosse à deriva, e que o barco permanecesse. Menem era o termo usado para essa manobra náutica, para que o barco permanecesse sem emborcar, sem virar, sem naufragar. E isso levava a palavra a um conceito de fique firme frente às pressões, aos estressores, à tempestade, às tormentas. Não se deixe, não se deixe abater. Mantenha-se blindado contra as pressões de uma sociedade adoecida, que diz para você que se você é um não casado ou uma viúva, você não tem valor, os deuses não te amam, você tem alguma coisa errada em você. Quando Paulo diz menosem, ou seja, pareçam kai ego, como eu estou, mantenham-se como eu estou, ele está dizendo, mantenham-se firme contra essa sociedade doente, contra o olho mau do outro. Não se deixem abater com o que falam e nem tomem decisões precipitadas. Paulo aconselha eles a manterem o mesmo foco em Jesus que Paulo tinha. Percebam, não tem nada a ver com celibato. Era uma proposta de resistência, uma proposta de fé, uma proposta de paciência e principalmente uma proposta de perseverança. Vejam, nada a ver com celibato, nada a ver com barganha da sua solitude em subserviência ao Evangelho. Era uma atitude individual, singular, de resistência e perseverança, apoiada por um sistema de fé que dizia: Deus te ama incondicionalmente. Ele tem um propósito para você. Os tempos são turbulentos, mas se você não se deixar abater, se você jogar a âncora no lugar certo e não subi-la por premissa ou prerrogativa nenhuma, você vai passar por isso. Era isso que Paulo falava. Mas vocês vão ler em várias literaturas, em várias exegeses, que o celibato é moralmente superior até ao casamento, a qualquer forma de união. Muitos, inclusive, na igreja de Corinto acreditavam nisso. E isso é uma manobra antiquíssima dos primeiros agrupamentos da igreja, logicamente, bem após as igrejas primitivas, a gente está falando das igrejas pós-primeiro concílio, onde, principalmente para integrar a comunidade pagã, que era o alvo principal do cristianismo naquela época dos concílios, né, pós-igreja primitiva, para que a gente conseguisse integrar os pagãos nessa nova doutrina cristã, era necessário medo, era necessário culpa, era necessário repressão. Quando você estuda, principalmente vida de povos pagãos, vou dar o exemplo dos mais comuns, apesar de não serem os meus prediletos de estudo, mas os vikings, os germanos, os bretãos, os conceitos de agenciamento afetivo deles eram extremamente evoluídos, até para a nossa época. As pessoas tinham total liberdade de amar e não serem julgadas por preceito nenhum. Ninguém ficava sozinho. Até porque os valores eram outros. Por exemplo, os antigos vikings se apaixonavam pela coragem um do outro ou pela covardia. Não fazia diferença. Eles sabiam que o agenciamento, como Emmanuel fala em Vida e Sexo, entre os espíritos tinha que ser por identificação íntima. Havia, sim, algumas comunidades
que agenciavam casamentos, uniões por interesses comerciais? Sim, sempre houve. Mas na grande maioria, principalmente nas comunidades menos abastadas dessa cultura, da cultura viking, que é uma das de maior interesse, né? Apesar, repito, apesar de não ser a minha predileta, havia uma liberdade de você se apaixonar e querer viver com pessoas que você se identificasse. De interior para interior, não tinha nada a ver com exterioridade. Mas na hora que eles e esses povos que pensavam o afeto de uma maneira tão evoluída comparativamente, tiveram que ser convertidos, eles tiveram que sentir culpa. Isso não é amor, isso é libertinagem. Você não pode querer se agenciar a uma pessoa porque ela te atrai fisicamente e você sente afetos apaixonados e sensações frívolas e de luxúria por essa pessoa. Não, isso é errado. Desse jeito você vai para o inferno. Não, você vai sim se agenciar com aquela outra alma que nós dissermos para você que é mais adequada para os interesses do Senhor, para o bem do Evangelho. Paulo dizia o contrário, praticamente, quando ele falava com os coríntios. O conselho que ele dá é que os não casados, as viúvas, calam. Calam é traduzido como vantajoso, mas é adequado. E calam sempre é usado, nos documentos da época, sempre era usado como algo que é eticamente vantajoso para ambas as partes, mas está longe de ser um preceito moral. Os não casados e as viúvas é calam para eles, é vantajoso para eles permanecerem como eu permaneço. É adequado sociopoliticamente. Mas para permanecer como? Nessa resistência social de, não, eu não quero me adequar a esse mundo doente, eu quero viver o evangelho. É permanecer, talvez, e aí agora eu estou devaneando, né? Fiel ao grande amor da sua vida, mesmo desencarnado, como ele foi fiel a Abigail. E jamais, Paulo jamais colocaria uma situação sobre a outra. É melhor ser ascético, é melhor ser celibatário, é melhor ser casado, é melhor ser viúvo, é melhor ser solteiro, é melhor ser divorciado. Não. A melhor coisa, e eu tenho certeza que Paulo concordaria com a minha frase, a melhor coisa é você estar alinhado com o seu propósito de reforma íntima na bússola do Evangelho. Eu não consigo ver Paulo colocando viúvas e não solteiros numa situação social de tanta vulnerabilidade com um conselho. Paulo já tinha deixado e deixa claro no capítulo 7 quase todo: casamento, divórcio, viuvez, vida celibatária, vida de solteiro. A única coisa que vale é que você esteja alinhado aos propósitos de Deus. Cada coisa tem o seu propósito. Cada tempo tem o seu aprendizado. Cada oportunidade vai ter o seu ônus e o seu bônus. Cabe você aproveitar com o máximo de presteza. Hoje em dia, a vida singular, a vida solteira, a solteirice, como se costuma dizer, ainda é vista como uma falha. Nossa, ele já tem seus 40 e tantos anos, ainda está solteirão. Ah, eu tenho uma tia solteirona. A gente ainda carrega esse olho mau da época do orgulho e da vergonha. Paulo também era mal visto. Há indícios nas cartas e nos documentos paulinos que muitas vezes Paulo foi confrontado. Tipo, por que que você está solteiro?
Você é um homem tão valoroso perante Deus, por que será que ele não arrumou uma companheira para você? E é por isso que eu falo e repito, e vou repetir até o final desse capítulo 7 de Paulo, de Paulo aos Coríntios. Paulo nunca esteve sozinho. O casamento dele e Abigail era anterior à reencarnação de ambos, inclusive. Mas Paulo tinha uma blindagem, Paulo tinha uma receita para isso. E ele nos coloca essa receita e começa a sugerir quando ele fala: sejam como eu sou, permaneçam como eu permaneço. Com essa blindagem paulina. Diaconia é o nome grego para isso. Mantenha-se em serviço. Faça com que seu propósito de vida esteja acima do seu ego. Busque um aperfeiçoamento íntimo na seara do Evangelho, até para que você, amanhã ou depois, quando for dado pela vontade de Deus e a arquitetura da espiritualidade maior, que um companheiro, uma companheira chegue novamente, você possa estar preparado para viver afetivamente os ensinamentos evangélicos que você adquiriu. Paulo dizia: não se estagne, não se precipite, não tenha ansiedade sobre isso. Aproveite o tempo de solitude, que é diferente de solidão, para que você possa reformular-se, reformar-se intimamente, o máximo que você puder. Tempo de solitude é tempo de investimento interno, de autoaprimoramento, de autoconhecimento, de auto-perdão e, principalmente, tempo de construção de auto-amor. A identidade das pessoas na época de Paulo em Corinto era determinada pelo status civil e pela documentação, né? Até hoje. Você perde a sua certidão de nascimento quando você ganha a sua certidão de casamento, não é? Sua certidão de nascimento perde valor. Você passa a só ter valor civil na sua certidão de casamento, tal qual era Corinto na época de Paulo. E Paulo tenta subverter isso dizendo o seguinte: não, sua identidade real é a clesis, é o seu chamado, a sua diaconia. Qual é a sua diaconia? A minha diaconia, poderia dizer Paulo, é caminhar por esse mundo, fundando igrejas, convertendo almas, consolando, esclarecendo sobre o Evangelho, trabalhando para Jesus. E a sua diaconia, qual é? Qual é o seu chamado? Qual é a sua clesis? Hoje eu não vou falar tanto, como eu falei no nosso encontro passado, sobre a vida conjugal em si, porque hoje é sobre realmente aqueles sem par. Mas só um detalhe: o que vale para aqueles que ainda não têm par ou que estão sem par, vale para aqueles que estão pareados. Os momentos de solitude que a gente tem, inclusive quando está casado, está acompanhado, eles também servem para a nossa reforma íntima do mesmo jeito. Só que nos não casados e nos viúvos e viúvas, eles são mais intensos, têm mais tempo, então devem ser mais intensos. Mas tudo que se fala aqui para não casados vale para os casados e vice-versa. Por isso a pergunta é válida. Qual é a sua clesis? Qual é o seu chamado? Qual é a sua diaconia? Qual é o seu propósito comunitário, seu propósito em grupo? Hoje a gente vive um chamado de hiperconexão extremamente falacioso, né? Falsa, mentirosa. A gente vive num mundo digital que passa o tempo todo, a maioria de nós, buscando a validação. Uns mais que os outros, mas hoje a validação ela é uma matéria-prima riquíssima nas nossas existências. A gente vive relações líquidas, voláteis, transitórias, efêmeras. Não dá nem tempo da gente se conhecer suficientemente para saber
como realmente eu posso ajudar você e você pode me ajudar. Qual é o termo de cooperação ideal para o nosso agenciamento, seja ele de qual natureza for. E, obviamente, né, uma sociedade que vive de likes, que vive de compartilhamento, que vive de influência, de influenciar. Paulo vem com uma proposta diferente, ele vem com a proposta da amerímnia. Está lá no versículo 32, né? A amerímnia, ela é sem preocupação. Ele fala lá, feliz do jovem, né? Eu queria que todos vocês jovens não casados tivessem a amerímnia para poder cooperar com o serviço do Cristo. Amerímnia é uma palavra grega que fala sem preocupação e livre para se ocupar. Porque eu gosto sempre de falar com meus pacientes. Observa a palavra. Qual é a essência da ansiedade? A ansiedade se resume numa palavra, preocupação. E eu falo com meus pacientes, observa bem a palavra, pré-ocupação. Tudo que está pré-ocupado é que ainda não está ocupado. Então, a ansiedade te preocupa. Ela te impede de se ocupar. Ela te mantém no estado sempre antes de se ocupar. E a merímnia é uma palavra que é o oposto disso. Quando Paulo fala assim, eu espero que todos os jovens não casados tenham amerímnia, ou seja, não se preocupem para poderem se ocupar. Não tenham preocupação para poderem se ocupar. Com o quê? Com os labores evangélicos. Quando Paulo fala isso lá no versículo 32, aplicado a hoje, o nosso versículo 8, e principalmente essa condição natural nossa, de tamanha dependência afetiva da aprovação, da validação alheia, ele está falando assim: se desfaça disso. Crie um novo modo de sobrevivência afetiva onde a sua ocupação seja o seu propósito e que seu propósito esteja acima do seu ego e que seu ego esteja sintonizado com as coisas de Deus, com o grupo, com aquilo que é belo, com aquilo que não é efêmero, para que você possa experimentar a via final da amerímnia, segundo a cultura grega. Vou repetir para você entender. Amerímnia é ausência de preocupação que te permite se ocupar. Sem preocupação, você se ocupa. E aí, ao final da amerímnia, você sente uma paz profunda, porque você não precisa se preocupar com nada. Você está profundamente, plenamente ocupado. Aquela paz que começa quando você começa a ver o dever cumprido. Aquela paz que vai te levar para esse conceito de encrateia, que era o que Paulo mais tinha. A maioria dos especialistas em teologia paulina, mas não em teologia vaga, mas especialistas em biografia teológica paulina, eles falam que uma das principais características, se não a maior característica de Paulo era a encrateia, o autodomínio, o governar-se a si e aos seus impulsos, ser senhor da sua vontade, como se dizia na cultura grega, para encrateia. Só a encrateia te Eu ia permite, tirar uma foto, viu? pode tirar a foto se quiser, fica à vontade. Só a Encrateia consegue trazer para você a maturidade Ô, afetiva. João, depois você Oi? compartilha com a gente, né? Compartilho, lógico, claro, claro, compartilho. Compartilho sim. Só a Encrateia pôde dar a Paulo essa dimensão de que ele não estava sozinho, mas ele permanecia num estado onde ele não precisava se preocupar, só se ocupar. Num estado de amerímnia, que a gente chama hoje, latinizadamente, de solitude, né? Aquele estado que permite você administrar os seus vazios com lucidez e não com angústia. Transformar qualquer ansiedade em potência criativa. Trazer a angústia da ansiedade para a realização.
tirar da cabeça e do coração e colocar na ponta dos dedos, nos braços, né? É só a encrateia, a partir da ameríndia, que consegue fazer você integrar desejo, vontade e educação espiritual da vontade. Consegue te colocar um propósito acima do seu ego, no seu jeito de olhar a vida. E faz com que você escolha as suas relações como estabilidade interna de quem não tem grandes expectativas além de cooperar. Não espera do outro, apenas coopera. Isso eu não preciso nem falar, né? Mas quando você atinge esse nível de percepção da vida e da autoidentidade, você praticamente fica blindada contra qualquer relacionamento tóxico. Simplesmente porque não haverá toxicidade para te atravessar. O outro nem vai deixar de ser tóxico, mas você não mais ressoa na toxicidade. Ela não te atravessa, ela não te afeta, porque você entendeu qual é o propósito. Assim como Paulo entendeu. Você não mais vai se deixar ser reprimido, castrado, esfriado. Não mais sofrerá angústia, culpa. Não vai obedecer cegamente, esperando desesperadamente uma salvação que não depende disso, depende de como você aplica os seus afetos. Qual é o propósito daquilo que você sente? Qual é o propósito daquilo que você sente? O que você sente por quem? Para quem? E principalmente para quê? Outro conceito que vai desdobrar disso é o conceito que Paulo chama, não só no capítulo 7, mas na primeira carta de Coríntios inteira, orbita, vez por onde, esse conceito do kairos nestalemos, que é o tempo encurtado de Deus. Qual o conceito de kairos nestalemos? É a chance, a oportunidade que você tem a cada momento. E Paulo chama isso, e também é mal interpretado, você vai ver isso sobretudo no versículo 29 do capítulo 7, extremamente interpretado como uma urgência escatológica. Acerte agora para você não ter que sofrer no inferno. Não, 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 não. Não é isso. Agradeça por ser um prosélito espírita e saber que não é isso. Kairos sinestalemos é você enxergar a partir da amerímnia, a partir da encrateia, a partir do amadurecimento sensorial, afetivo, emocional, sentimental, pela lucidez de entender o propósito divino na sua vida, por ter abraçado o evangelho com legitimidade e não com desespero de ser salvo. Você entende o que é Kairos Sinestalemos. Você entende que cada momento é uma oportunidade única de se analisar, de se autoconhecer, de se auto-perdoar, de se auto-amar e refazer a sua rota quantas vezes forem necessárias. Porque se a vida física é um sopro, a experiência da vida é eterna. O aprendizado é perene. E o nosso destino é formarmos a imensa e definitiva família universal. Quando Paulo nos chama a ser como ele é e dá urgência nisso, ele está querendo dizer: não perca o foco no essencial. O evangelho tem pressa, mas ele não pode ser feito com urgência. Ele tem que ser feito com foco no essencial e estratégia, dentro e fora de você. Quando Paulo fala do Kairos Nestalemos, ele está dizendo: cada momento que você existe é o momento ideal para você fazer a sua revolução interna. Cada instante da vida é um instante único de aprendizado supremo.
E não é o seu estado civil, não é a sua condição social, não é estar acompanhado ou não, não é isso que determina o seu sublime delegado. O seu legado não é o legado da sociedade de orgulho e vergonha. O seu legado é o legado daquilo que você acumula dentro de você, de conhecimento do Evangelho através dos tempos, e aquilo que você consegue transferir para fora de você desse aprendizado. Esse é o verdadeiro legado. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro propósito. E lógico, a doutrina espírita nos explica, nos mantém informados sobre isso e alinhados com esses conceitos essenciais. Vocês viram que o que eu mostrei para vocês aqui hoje é o quê? Eu só voltei ao espírito da letra. Eu só passei por cima de toda e qualquer exegese hermenêutica feita e voltei lá ao início dos tempos como a palavra era usada na época. O entendimento integral da cultura que recebeu essa carta de Paulo. E é lógico, a doutrina espírita não poderia jamais discordar de uma vírgula dessa interpretação que a gente trouxe hoje. Vou repetir, na questão 939, o Espírito da Verdade nos lembra da importância. Ame com o Espírito, é o Espírito que ama. O corpo pode, no máximo, se atrair. E toda a relação, todo agenciamento que é construído em qualquer outro aspecto que não seja o interior e a ressonância de um espírito pelo outro, tende a ser transitório, tende a ser efêmero, tende a um dia se desfazer e ter que ser refeito no futuro com a propriedade espiritual que lhe faltou. Nós sabemos que a literatura espírita nos dá a notícia de que a maioria dos agenciamentos são feitos por organizações e acordos, inclusive pré-reencarnatórios. Os desafios de um casamento, os desafios da vida a dois, os desafios da vida em família são nossos termos de restauração de tropeços passados. Sim, mas seja qual for o motivo pelo qual eu me agencio a um outro espírito para tentar corrigir esses tropeços passados, eu não posso me esquecer jamais de que a verdadeira afeição, a verdadeira simpatia, o verdadeiro amor é quando eu entendo o espírito que está reencarnado naquele corpo. Entendo que ele vem com a sua carga de potências, de limitações, de medos, de mágoas, de rancor, e cabe ao espírito que eu sou abraçar a isso, porque se nós estamos juntos hoje, é porque existe um compromisso de cooperação. E a única cooperação viável entre dois espíritos é que o amor, a paixão, a atração que um sente pelo outro seja o combustível de querer se tornar um espírito melhor. O amor, para mim, só faz sentido quando eu olho para aquela pessoa e eu sinto vontade de ser um espírito melhor. O amor real não tem pressa. Voltando ao Kairos Sirnestalemos. Não há pressa em construir o amor que o Evangelho tem para te dar dentro de você. Vá aos poucos, mas vá com a firmeza que Paulo nos sugere. Com a mesma firmeza que ele teve, com a mesma perseverança. Não deixe de confiar no que você acredita. Não deixe de aproveitar cada instante, cada kairos nestalenos que você tiver nessa existência. Cada momento é um momento de se refazer e de se reler e de se reconstruir. E só para a gente já encaminhar para o final, vamos só relembrar da parte espírita, né? O que o Espiritismo fala sobre celibato? Ele só tem, e eu vou ser bem sucinto,
ele só tem sentido se você se entregar legitimamente, integralmente a um propósito de amor maior, de comunhão com algo maior. O celibato em todos os seus aspectos, desde da privação carnal até a privação afetiva de uma companhia específica, só tem sentido se a sua vida for dedicada integralmente a todos os outros irmãos da grande família universal. E principalmente, se o seu compromisso afetivo maior for com o Evangelho, for com o Mestre Jesus. E pesquisando sobre isso, eu me deparei com uma percepção que me foi intuída de uma discussão que eu e minha mãe temos muito, né? A mãe gosta de Paulo muito mais do que eu. Para quem não lembra, eu sou filho de uma arqueóloga bíblica. Então, eu gosto muito de discutir os temas arqueológicos, historiográficos e críticos com a minha mãe. E ela gosta demais de Paulo, ela tem a mesma paixão por Paulo que Emmanuel tem. Então, a gente sempre debate o que era o espinho na carne que Paulo tanto fala nas suas epístolas e nos seus comentários, né? E hoje, me estudando, me veio essa intuição. O espinho na carne, que Paulo tanto fala, porque ele fala que há alguma coisa desagradável, mas é o que impulsiona ele a buscar Jesus cada vez mais e ser cada vez melhor para Jesus. Pode ser devaneio meu e fiquem à vontade para criticar, mas hoje me veio essa intuição. O espinho na carne que Paulo tanto fala era a saudade de Abigail. Mas esse espinho na carne fez Paulo entender a alquimia da dor, né? Que nada se pede. A única coisa que se sacrifica são as ilusões que o amor traz junto. As defesas narcísicas que a gente sustenta para não ter que lidar com certas verdades que talvez o nosso emocional não suportaria. Mas o espinho na carne de Paulo trouxe para ele toda a verdade que ele precisava saber. E vou repetir, ele nunca esteve sozinho, Abigail sempre esteve com ele. O espinho na carne que doía tanto em Paulo serviu também para ensinar para ele que sempre haverá alguém do outro lado enxugando as suas lágrimas. Toda vez que você se sentir combalido, fraco, vulnerável. Isso é amor. Isso é amor além da vida. E é para esse amor que a gente precisa viver. E principalmente o espinho na carne, a meu ver, ensinou Paulo, e Emmanuel recorda isso para a gente em Paulo Estevam, de que ele viveu por uma família muito maior do que ele pôde imaginar. Né? E ele viveu sob 4 preceitos que os teólogos paulinos chamam de ontologia do ser inteiro, os 4 pilares de Paulo. Paulo tinha em si, na seu proceder, 4 aspectos extremamente potentes da filosofia estoica, né? A eleutéria, que é a liberdade responsável, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E não me convém por quê? Porque eu tenho um propósito e eu entendo o meu propósito. E não há pressões sociais ou não há patriarcado possível que vá me desviar desse propósito, que vá me perverter ou poluir essa minha liberdade. Eu sou uma essência espiritual. Eu sou o princípio inteligente do universo. E eu caminho sobre a bússola e em direção à sabedoria que vem do Evangelho. E isso me dá encrateia, isso me dá autodomínio. Por isso eu sou blindado contra a ansiedade, principalmente a ansiedade que a gente tem hoje em dia. A capacidade de gerir o meu vazio com lucidez de quem sabe que esse vazio é o que me movimenta, não o que me angustia, me oprime.
É um vazio que busca preenchimento de propósito além do meu ego. Porque se eu preencher esse vazio com qualquer coisa que esteja abaixo do meu ego, esse vazio vai me intoxicar, vai me envenenar, ao invés de ser meu combustível. E aí eu não consigo exercer a minha diaconia, a minha utilidade comunitária, o meu serviço com eixo de sentido e de propósito. E aí, se eu não tiver a minha diaconia, eu vou continuar me permitindo ser medido como alguém que falta, como alguém que não tem, como alguém que não se encaixa, como alguém que o outro vê insuficiente. Quando eu estou com a minha eleutéria, minha liberdade, minha responsabilidade de exercer o dever que eu acredito e tento colocar acima do meu ego, eu consigo ter o autodomínio, a encatréia, que vai fazer com que a minha diaconia, com a minha utilidade, o meu valor intrínseco, valor sou eu que me dou, utilidade é o outro. Quando a utilidade que o outro me dá anda de mão dadas com o valor que eu me dou à diaconia, você não tem motivo nenhum para ser infeliz. Você realmente entende o propósito. Hoje nós estamos divididos entre eu só tenho utilidade para os outros e eu não tenho valor para mim, ou eu só tenho valor em mim e não tenho utilidade para os outros. A diaconia é a união definitiva desses dois polos. E aí eu consigo a tão sonhada dos estoicos e Pomone, aquela resiliência que me mantém livre de qualquer medo escatológico. A capacidade de permanecer firme, digno, inteiro, suportando o mundo sem ser do mundo, nutrindo esperança sem esperar, trabalhando sem titubear, confiando no que eu acredito. Estado civil, gente, é temporário, mas o chamado do Cristo, esse sim, é eterno. E eu espero, sinceramente, que vocês tenham sido tocados por essas lições paulinas, tanto quanto eu fui fazendo essa pesquisa para o nosso debate de hoje. E agora eu deixo com vocês, para que a gente possa debater e construir coletivamente. João, foi Diga. perfeito. Eu precisa todos esse estudo que você fez foi perfeito. Essa coisa de permanecer e viver nesse ameríndia. E a gente vive num mundo que nos pressiona tanto, que nos fragmenta, que nos acelera. E eu preciso, que nem muito do que você falou foi para mim, eu preciso desse desacelerar, né? A gente precisa viver esse ameríndia, né? Esse permanecer sem sair do eixo, né? Então, é, é não decidir por pressão, você trouxe essa questão, né? Então, é não para a gente não usar o impulso, não ter medo, né? Então, eu acho que essas palavras que Paulo usa é extremamente forte, né? E é uma é para gente realmente confiar quando a outra parte nossa quer controlar, quer acelerar. Então a gente tem que, eu acho que é muito para nós, né? Sempre foi, né? Paulo é muito para as nossas vivências, e principalmente no mundo que é nessa sociedade que continua doente, como Corinto, né? Sim.
Alguém quer falar? Sabe, João, o que me trouxe uma grande reflexão. Eu sou casada, fui divorciada, casei de novo, e é eu olhar o meu companheiro, meu esposo, como espírito. Porque a hora que eu aprender a olhar ele como espírito, eu vou conseguir entender, virar a chave de tudo que eu estou passando. Porque até então eu estou presa ao ser humano e não ao espírito imortal que veio com as suas consequências, vamos dizer assim. E isso me deu uma virada de chave fortíssima dentro de mim, mesmo com os meus 70 anos. Não aprendi. Estou aprendendo agora. Mas nunca Graças a é Deus por tarde. isso. Nunca é tarde. Não, nunca, nunca, nunca é Nunca é tarde. tarde. E a minha gratidão por conhecer vocês, porque eu conheci o NEP assim, passando pela, pela mídia, que eu sou muito burra em tecnologia. E passando, eu consegui entrar. E aí estou tendo este banho de transformação. Muito obrigada. Gratidão recíproca e graças a Deus por isso, Fátima. E você pegou a essência do que Paulo quer falar, né? Eu creio que quando ele fala sejam como eu, né? Quando ele fala lá, Minezomin, mei nosim, aliás, né? Sejam como eu sou, ele está querendo dizer isso. Entendam, né, o amor para além da carne, para além da reencarnação. Porque eu tenho para mim, principalmente, eu já tinha isso antes, desde a primeira vez que eu li Paulo Estevam, e eu li muito novinho, né? Eu li com 12, 13 anos, porque na minha casa se tinha muito esse costume de estimular a leitura difícil. E eu lembro que eu, pequeno ainda, eu sentia uma dor por Paulo, e eu só conseguia pensar assim, gente, mas como é que ele conseguiu sem Abigail? Como é que ele sobreviveu tendo perdido? E eu, pequenininho, pensava, e isso sempre me incomodou demais. E hoje eu tive um insight, né, quando eu estava pensando, quando eu estava lendo e meditando sobre o espinho na carne. Paulo passou uma vida inteira servindo a Jesus por Abigail também. Ele entendeu o que é o amor além da vida, ele entendeu o compromisso entre os espíritos, né? E entendeu da maneira mais difícil, com ela lá e ele aqui. E eu acredito piamente que uma das mensagens que ele traz para a gente quando ele fala "Se permaneçam como eu permaneço, é permaneçam entendendo o amor para além do que a matéria limita o entendimento dele. Entendam o amor como o amor verdadeiro, que é o amor entre os espíritos, como diz a questão 939. Quem ama é o espírito. Qualquer outra coisa não é do espírito. Mas olha só, vocês estão me ouvindo, gente? Porque eu não Estou, sei o que estou, aconteceu estou. aqui, não. Estamos. Deu uma pane aqui total, tá sem, mas enfim. Pois bem, em que lugar cita-se Abigail? O quê? Só em Paulo Estevam. Exatamente. Como é que a gente Não. espera, como é que a gente espera que qualquer outro, ao longo da história, instituição religiosa, ou enfim, na compreensão desse amor, se só é citado em Paulo Estevam? Abigail é Mas, é, inexistente sob o olhar, não é? É. E Histórico ela, crítico até agora, história, sim. sim. Até agora, sim. Eu tenho para Então, mim, imagina, que tem algum documento que vai aparecer um dia falando sobre Abigail. é, Mas não, mas assim, eu né? quero, o que eu quero dizer é assim, que as nossas, toda a grandeza que a gente coloca é, nas nossas
no nosso processo diz muito respeito à realização que a gente vivencia. Não tem jeito de não ser, a gente fala isso tantas vezes, então assim, tudo passo a passo que ele foi vivenciando, ele encontrou o inesperado, que, para pensar, o cara ele foi meticulosamente para ele, assim, eu fico imaginando o perfil psicológico dele, que é assim, ele era sistemático, ele era um grande estudioso, ele era racional naquilo que ele tinha que fazer. O passional vinha do que ele acreditava que era o correto, né? Com relação a ele ser ali um aprendiz, né? Se tornaria um rabi. Mas aí ele vive o outro lado inesperadamente, em todos os aspectos. Quando ele se depara com Gesiel, é o inesperado. Quando ele se depara com o amor de Abigail, é o inesperado. Aquilo ali transformou ele completamente. Porque foi assim, mais do que muito que se tentou fazer, né? Porque assim, Gamaliel tentou mostrar para ele vários caminhos pelo amor. Mas a experiência, a vivência que ele ali na entrega desses espíritos elevadíssimos que estavam ao lado dele, que mostraram algo que ele não compreendia ainda. Ele não compreendia o que era a compaixão, a compreensão, algo que transcendia. E aí pronto. Eu acredito, né, que muito antes, assim, quando ele chega, e aí ele tá lá no camelo e puf, todo mundo fala cavalo, não tem a menor chance de ser cavalo, coitadinho. Mas enfim, do bichinho. E aí ele chega, ele já está passando por esse processo que vem vindo desse amor. Então, quando ele fala sobre celibato e tudo isso, só faz sentido quando a gente entende tudo que ele foi colhendo ao longo. Quando você fala do espinho na carne, é essa colheita que ele foi tendo também interior para poder compreender e viver. E aquilo era tão natural, porque era muito forte, muito impactante dentro dele. Mas um dia, né, essas personagens virão e a gente vai ver um outro Paulo. Sim. As pessoas vão deixar de olhar ele de uma forma tão rígida e se preocupar com tanta coisa que não é verdade? As Sim. pessoas buscam as contradições em Paulo de Tarso. Olha Chegará o só. momento em que a gente não olhará para a gente de forma rígida. Pois é. Sim. Por que será que as pessoas se preocupam tanto com que seja as contradições ou a dureza, sendo que o processo foi o oposto? Imagina aquela passagem quando estão aqueles 500 e reverenciam ele e ele diz não. Já imaginou aquele que queria tanto ser o rabino para essa abnegação, se não for tudo isso que a gente vem falando? Né? Olhar para as sombras, para as próprias sombras em cada um daqueles. Nós somos espelhos uns dos outros, né? E ele voltar para cada fragmento desse e recuperar. Silvinha, não dá para ouvir você. Ah, você está falando com um gatinho? Pensei que fosse com a gente. Silvinha está travando. Tá sem áudio, tá, Silvia? Não sei se todo mundo está Estou com a sem minha áudio. gata aqui. Ah, tá pronto. Elas ficam É, aqui no estudo também. Os gatos, cachorro, tudo se evangelizando com esse estudo belíssimo
um Nossa, tanto. É o João, início de uma transformação interior. É para gente ouvir várias vezes. Gratidão, meu querido. Alguém tem alguma consideração final? Que nós já estamos no nosso. a Nancy ia fazer a prece final, não É, era a, isso? a Ela Nancy não vai está aqui? fazer. Ela tá sim, Ah, ela cadê? tá. Ô, Alguém tem. Nancy, oba, É, você está aí, querida. Desculpa. podemos fazer a nossa prece, então, minha querida? Podemos? Gratidão, João. Foi lindo. Gratidão Muito bom te recíproca. ouvir sempre. Graças a Deus Gratidão. por isso. Obrigado, Gratidão a gente. todos por estarem aqui. Nancy, minha. É, explica, eu sei que foi muito bem, mas eu vou perder medo, vou começar a fazer. Tá bom? Então, vamos no nosso pensamento, né? Agradecer a espiritualidade, a Deus, céu e Pai, Jesus, o nosso mestre irmão, por esses ensinos que nós estamos tendo todas as semanas, né? Para que possamos sempre ser gratos por isso, porque a gente acaba aprendendo muito, né? Sim, eu sou muito leiga no assunto, então eu gosto muito porque temos todos, né? Que nós temos a energia doada, divino mestre, possamos praticar a caridade, a bondade, a benevolência, enfim, todas as qualidades que o ser humano de bem deva exercer. Muito obrigado pela explanação, muito boa, e vamos encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Que assim seja. Que Fiquem assim com Deus, seja, gente. graças a Deus. Interromper a Beijo. gravação, né? Posso, Lindinha? Por favor.